A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Quando falo sobre viver para agradar a Deus e não para impressionar pessoas, estou falando de um dos maiores conflitos internos que muitos de nós enfrentamos sem perceber. A pressão para sermos aceitos, reconhecidos, admirados, tudo isso vai se acumulando no nosso coração e quando vemos, já estamos vivendo segundo expectativas humanas e não segundo o propósito divino. E eu quero que você entenda algo profundamente. Enquanto o seu coração estiver preso à opinião das pessoas, ele nunca será totalmente livre para seguir o que Deus tem para você. A aprovação humana é instável. Hoje alguém te elogia, amanhã te critica. Hoje te aplaudem, amanhã vira um rosto. E você vai perceber que se basear a vida nisso é como construir uma casa sobre areia. Os ventos sopram e tudo desaba. Mas quando você decide firmar sua identidade em Deus, quando você faz a escolha consciente de buscar agradar a Ele acima de tudo, a sua alma encontra lugar seguro. Porque Deus não muda. Deus não acorda mais ou menos disposto a te amar. Deus não se impressiona com maquiagem espiritual, com performance ou com aparência. Ele vê o coração e é o coração que Ele deseja transformar. Muitas pessoas nunca experimentaram a plenitude de uma vida com Deus porque ainda estão presas ao medo do que os outros vão pensar. Medo de serem julgadas, mal interpretadas, rejeitadas. Medo de desagradar familiares, amigos, seguidores. E eu preciso te dizer algo com todo carinho. Enquanto esse medo dominar suas decisões, a voz de Deus sempre parecerá distante. Não porque Deus não esteja falando, mas porque o barulho da aprovação humana é alto demais. Quando buscamos agradar todos, perdemos nossa identidade espiritual. Começamos a adaptar nosso comportamento para caber nas expectativas alheias e isso rouba algo precioso, a autenticidade. E Deus nunca chamou ninguém para ser cópia de ninguém. Há algo singular, específico e intencional que Ele colocou em você. Mas esse potencial só floresce quando você decide viver para a audiência de apenas um. E talvez você esteja pensando, mas é difícil. Sim, é difícil, porque existe um preço, existe renúncia, existe desconforto, mas existe também uma paz indescritível que surge quando você vive alinhado ao coração de Deus. Você pode até perder a aprovação de alguns, mas ganha uma direção que nenhum ser humano conseguiria te dar. Você pode até decepcionar expectativas humanas, mas passa a viver para expectativas eternas, que são infinitamente melhores. Há pessoas que gastam energia demais tentando provar valor, tentam ser perfeitas, impecáveis, irrepreensíveis. Mas isso é uma batalha perdida, porque ninguém consegue manter uma imagem idealizada por muito tempo. E Deus nunca exigiu isso de você. Ele quer sinceridade, não perfeição. Ele quer obediência, não performance. Ele quer verdade, não aparência. Ele quer um coração inteiro, não uma fachada bonita. É libertador quando você finalmente entende que não precisa impressionar ninguém. Não precisa ser aceito por todos. Não precisa caber em todos os grupos, agradar todos os gostos, atender todas as expectativas. Você só precisa ser fiel ao que Deus colocou em você. Porque quando você vive para agradar pessoas, você se torna escravo. Mas quando vive para agradar a Deus, você se torna livre. Existem pessoas que deixaram de obedecer um propósito simples porque temiam comentários. Pessoas que deixaram de orar em público porque tinham vergonha. Pessoas que deixaram de assumir sua fé porque temiam críticas. Pessoas que engoliram convicções porque preferiram ser aceitas. Pessoas que se afastaram do que Deus pediu porque alguém não entendeu, não aprovou, não apoiou. E a pergunta que fica é: valeu a pena? Nada é mais frustrante do que silenciar o Espírito Santo para ouvir a multidão. Nada é mais perigoso do que trocar a voz de Deus por aplausos vazios. A recompensa humana pode até vir rápido, mas desaparece rápido também. Já a recompensa divina permanece.
E ela traz propósito, direção, paz, coragem, maturidade. Quando você decide viver para agradar a Deus, seus passos ganham peso de eternidade. Suas decisões deixam de ser emocionais e passam a ser espirituais. Seu coração deixa de ser frágil e passa a ser firme. E eu quero que você entenda que viver dessa forma não significa tratar pessoas com desprezo. Pelo contrário, significa amá-las de maneira saudável, sem idolatria, sem dependência emocional. Amar sem perder a essência. Servir sem perder a identidade. Caminhar com pessoas sem permitir que elas determinem quem você deve ser. Deus te chama para uma vida onde a raiz não está na aprovação externa, mas na presença interna dEle. Porque quando você vive em paz com Deus, você também vive em paz consigo mesmo. E vivendo em paz consigo mesmo, você não precisa mais se esforçar para ser aceito. Sua segurança vem de Deus, sua alegria vem de Deus, sua força vem de Deus, sua validação vem de Deus. E isso quebra qualquer cadeia de insegurança. Há algo poderoso que acontece quando você decide viver dessa forma. Você se torna mais leve, decisões ficam claras, prioridades mudam, pessoas deixam de ser ídolos e passam a ser parte do caminho. O olhar dos outros perde força. A crítica deixa de paralisar, o elogio deixa de te controlar. Você aprende a caminhar com equilíbrio, aprende a ouvir sem absorver, aprende a discernir sem se perder. É aqui que começa a verdadeira liberdade. Liberdade para obedecer, liberdade para crescer, liberdade para ser quem Deus sonhou que você fosse, liberdade para falhar sem medo, liberdade para recomeçar sem vergonha, liberdade para seguir o propósito mesmo quando ninguém entende, liberdade para confiar mais na vontade de Deus do que na opinião humana. E eu sei que essa jornada não é fácil, mas também sei que ela é transformadora. A partir do momento em que você faz essa escolha, sua vida espiritual dá um salto, sua mente muda, seu coração muda, seu caminho muda. Porque você passa a viver para um propósito maior, eterno, cheio de sentido. Algo que não depende de curtidas, aplausos ou reconhecimento. Algo que nasce na presença de Deus e permanece firme mesmo quando tudo ao redor muda. E se você quer saber onde começa essa transformação, começa numa decisão simples e profunda. Parar de olhar para todos e começar a olhar para Deus. É isso que muda tudo. Quando falo sobre parar de se comparar e entender que cada chamado é único, estou falando de algo que para muitos se tornou um veneno silencioso. A comparação se infiltra devagar, quase imperceptivelmente, mas quando percebemos, ela já está moldando nossas emoções, nossas decisões e até nossa fé. É impressionante como, mesmo sem querer, começamos a olhar para o que os outros fazem, para onde estão chegando, para os resultados que apresentam, e então começamos a medir nosso valor por isso. Só que Deus nunca pediu que você corresse a corrida de outra pessoa. Ele te deu uma pista própria, um ritmo específico, um propósito que não se parece com o de ninguém. A comparação te rouba a visão. Ela distorce sua percepção e te faz enxergar o que o outro tem, como se fosse sempre maior, melhor e mais importante. E, ao mesmo tempo, ela reduz tudo que Deus já colocou em você, como se nada fosse suficiente. Mas deixa eu te dizer algo com toda clareza. Deus não te chamou para competir, Ele te chamou para cumprir. Quando você se compara, você não apenas desacredita de si mesmo, mas também duvida da sabedoria de Deus ao te criar do jeito que você é. A verdade é que ninguém sabe o preço que o outro pagou para estar onde está. Ninguém vê o processo, só o resultado. E por isso a comparação é tão injusta. Você olha para o palco do outro, enquanto luta nos seus bastidores. Você vê o florescer, mas não vê as raízes. Você vê o fruto, mas não vê a poda. E Deus nunca te chamou para imitar uma árvore ou desejar o jardim de alguém. Ele te chamou para frutificar onde Ele te plantou. Quando você vive olhando para a vida do outro, inevitavelmente perde sensibilidade para ouvir o que Deus está falando diretamente com você. Porque Deus fala com cada um de modo pessoal. Ele dá direções específicas,
ministra de forma particular, conduz de acordo com o que Ele mesmo desenhou para a sua história. Mas quando você está distraído pela vida de outra pessoa, a voz que deveria te guiar fica abafada, e você passa a querer aquilo que nem foi feito para você carregar. Há pessoas que deixaram de caminhar no propósito porque sentiram que não estavam rápidas o suficiente, compararam sua jornada com a de alguém mais veloz e decidiram que Deus não estava fazendo nada. Outras pararam porque olharam para alguém com mais visibilidade e acharam que seu próprio chamado era pequeno demais. Outras se frustraram porque Deus estava trabalhando nelas de uma forma que parecia mais lenta, mais profunda, mais silenciosa, mas a pressa do outro não deveria determinar o seu ritmo. Deus trabalha em camadas, e cada camada é importante. A comparação também gera uma espécie de ansiedade espiritual. Você começa a sentir que está atrasado, que está perdendo algo, que precisa correr, que precisa provar. E na tentativa de alcançar aquilo que nem era para ser parte da sua jornada, você se desgasta emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Deus nunca te pediu isso. Ele nunca te chamou para viver sobrecarregado, tentando acompanhar a corrida dos outros. Quando você realmente entende que cada chamado é único, você começa a respirar diferente. Você começa a reconhecer o valor do processo. Começa a enxergar beleza no tempo de Deus. Começa a perceber que aquilo que Ele está construindo em você talvez não seja rápido, mas é sólido. Talvez não chame a atenção dos outros, mas transforma seu coração. Talvez não pareça impressionante agora, mas vai gerar frutos duradouros. E não pense que isso significa passividade. Não, significa permanência, significa constância, significa estar tão focado no que Deus te pediu que você não perde tempo desejando o que Ele pediu para outro. Porque o propósito não é sobre quantidade, não é sobre quem tem mais, quem aparece mais, quem realiza mais, é sobre fidelidade. Deus não compara filhos, Ele compara fidelidade. E a fidelidade nunca será medida pelo tamanho do que você faz, mas pela obediência com que você faz. A comparação também alimenta algo muito perigoso, a ingratidão. Quando você só olha para o que o outro possui, você perde a sensibilidade para reconhecer o que Deus já te deu. E o que Deus te deu já é suficiente para o que Ele te chamou a fazer. Ele não te criou incompleto. Não te lançou para a vida sem recursos espirituais. Ele te moldou com intenção. Colocou talentos, dons, experiências, histórias, feridas curadas, sonhos e capacidades que combinam com a missão que Ele te confiou. Quando você abraça isso, você para de desejar outra vida e começa a florescer na sua própria. Existe também um detalhe espiritual que muitas pessoas não percebem. A comparação te desvia. Ela tira você da rota, porque te faz perseguir objetivos que não combinam com o seu chamado. É como tentar encaixar uma chave em uma porta que não foi feita para ela abrir. Enquanto você insiste na porta errada, a porta certa permanece fechada, não porque Deus não quer abrir, mas porque você está ocupado demais tentando abrir a porta de outra pessoa. Quando você decide parar de se comparar, você se liberta dessa névoa. Você começa a ver com clareza o que Deus está fazendo em você. Começa a entender que o processo do outro não diminui o seu. Começa a valorizar cada pequena vitória, cada passo de crescimento, cada transformação interna. E isso te fortalece, te amadurece, faz você caminhar com confiança, sabendo que Deus está te guiando exatamente como deve. E talvez você ainda sinta aquele impulso de olhar para o lado, de medir o próprio progresso pela régua de alguém. É normal, somos humanos, mas a maturidade espiritual vem quando você sente o impulso, mas escolhe olhar para Deus. Quando você sente a comparação tentando entrar, mas responde com gratidão. Quando você vê a jornada do outro, mas celebra ao invés de competir. Porque quando você entende que o reino não é competição, você descobre que há espaço para todos florescerem.
E sabe qual é a beleza disso? Quando você para de se comparar, você finalmente tem energia para crescer. Porque toda a força que antes era desperdiçada olhando para o lado, agora é investida em olhar para cima e para frente. E esse é o lugar onde Deus mais te transforma, no foco, no silêncio, na constância, na fidelidade do dia a dia. E é justamente nesse lugar, no ponto exato onde você aceita seu chamado como único e precioso, que Deus começa a fazer coisas que você nunca imaginou, porque agora você está no centro da rota dele e não na sombra da rota de outra pessoa. É por isso que, se você realmente quer viver o propósito de Deus, precisa parar de se comparar e começar a honrar aquilo que Ele plantou dentro de você. É isso que muda tudo. Quando eu digo que a obediência a Deus transforma a sua vida de dentro para fora, não estou falando de algo teórico, distante ou abstrato. Estou falando de algo real, concreto, prático e profundamente espiritual ao mesmo tempo. Porque existe um tipo de mudança que nasce do esforço humano, e ela até funciona por um tempo, mas não permanece. Mas existe outro tipo de mudança que nasce quando o coração se rende à vontade de Deus, e essa sim transforma tudo: pensamentos, atitudes, escolhas, caráter, visão, prioridades. A obediência não é apenas cumprir ordens, é construir intimidade. Não é apenas fazer o que Ele diz, é confiar em quem Ele é. E por isso eu digo que ela transforma de dentro para fora, porque Deus não começa pelo comportamento, Ele começa pelo coração. A mudança externa é consequência da mudança interna. E quando você entende isso, você para de tentar consertar a aparência e começa a permitir que Deus toque a essência. O problema é que muitas pessoas querem frutos espirituais sem raiz espiritual. Querem colheita sem semeadura. Querem transformação sem entrega. Querem direção de Deus, mas continuam tomando decisões baseadas em medo, opinião de pessoas ou conveniência. E é aqui que a obediência muda tudo, porque ela reposiciona o coração no centro da vontade de Deus. A obediência não é algo natural, ela exige fé, exige confiança, exige renúncia, exige que você abra mão do controle e permita que Deus conduza o caminho. E isso para muitos é difícil, porque obedecer significa às vezes ir contra a lógica humana, contra o ritmo do mundo, contra expectativas externas e até contra desejos internos. Mas quanto mais você aprende a obedecer, mais você experimenta uma liberdade espiritual que não pode ser explicada, só vivida. Há momentos em que Deus te pede algo e você não entende o porquê. Ele te direciona para um caminho que parece mais longo, mais silencioso, mais estreito. E você fica tentado a questionar, a resistir, a tentar resolver do seu próprio jeito. Mas quando você decide obedecer, mesmo sem entender, algo poderoso acontece. Seu espírito cresce, sua fé se fortalece, sua confiança se aprofunda. Você passa a caminhar não por vista, mas por convicção. E é justamente essa postura que libera o agir de Deus na sua vida. A obediência abre portas que o esforço humano jamais conseguiria abrir. Ela te leva a lugares onde talento sozinho não te levaria. Ela atrai o favor de Deus sobre decisões, relacionamentos, projetos e sonhos, porque Deus honra quem o honra. E honrar a Deus começa pela obediência. Não uma obediência mecânica, religiosa ou com medo de punição, mas uma obediência por amor, por confiança, por compreensão de que Ele vê além do que você vê. Quando você decide obedecer, você descobre que Deus não está tentando tirar algo de você. Ele está tentando te proteger. Ele não está limitando sua liberdade. Ele está preservando seu destino. Ele não está te pedindo renúncia para te deixar vazio. Ele está te pedindo renúncia para te encher com algo muito maior. É por isso que obedecer não é perder, é ganhar. Às vezes você não percebe de imediato, mas depois entende que Deus estava te preparando, te alinhando, te direcionando para algo que você jamais teria alcançado sozinho.
a obediência também tem o poder de curar áreas internas que você nem sabia que estavam doentes. Porque quando você obedece, você expõe o coração. E quando o coração é exposto, Deus trata inseguranças, medos, orgulho, traumas, feridas, padrões emocionais que te sabotavam por dentro. Muitas pessoas tentam mudar comportamentos sem permitir que Deus toque as raízes. E é por isso que sempre voltam aos mesmos ciclos, mas quando você entrega o coração e diz: Senhor, eu quero te obedecer, você abre espaço para uma obra profunda. Deus arranca o que te prende e planta o que te fortalece. A obediência também te dá clareza. Quando você vive longe da vontade de Deus, tudo parece confuso, pesado, incerto. Você tenta e não vê direção. Mas quando você obedece, as coisas começam a se alinhar. Não quer dizer que tudo se torna perfeito, mas sim que você começa a enxergar propósito até nos processos difíceis. Começa a entender que nada é por acaso. Começa a perceber que Deus está guiando cada detalhe. A obediência abre os seus olhos espirituais. E um detalhe importante: obedecer não quer dizer entender tudo. Muitas vezes você só entende depois que obedece. Deus revela a direção no caminho, não no ponto de partida. Ele quer que você dê o passo porque confia nele, não porque entende cada detalhe. A fé cresce assim, um passo de cada vez, sustentado pela confiança de que Deus sabe o que está fazendo. Quando você vive para agradar pessoas, você fica instável. Quando se compara com outros, você fica inseguro. Mas quando decide obedecer a Deus, você se torna inabalável. Porque sua vida passa a estar ancorada em algo eterno. Você deixa de buscar resultados imediatos e passa a valorizar processos espirituais. Você deixa de correr atrás de aprovação humana e começa a buscar o coração de Deus. Isso muda completamente a maneira como você vive. A obediência te prepara para coisas maiores. Tem níveis de propósito que só podem ser acessados através da obediência. Tem portas espirituais que só se abrem para quem está alinhado com a vontade de Deus. Tem batalhas que só são vencidas quando você aprende a obedecer. Tem milagres que só acontecem quando você decide confiar. A obediência não é apenas um comportamento, é uma chave espiritual. E é importante lembrar que a obediência não é perfeição. Deus não espera que você nunca erre. Ele espera que mesmo quando errar, você volte para Ele. Que reconheça, aprenda, recomece. A obediência não é sobre nunca cair. É sobre sempre levantar na direção certa. É sobre manter o coração ensinável, sensível, disposto. É sobre viver cada dia buscando ouvir a voz de Deus mais do que a própria voz. E talvez você esteja pensando: mas eu não consigo obedecer sempre. Às vezes eu falho. E eu quero te dizer que a obediência não nasce da força, nasce da intimidade. Quanto mais você conhece Deus, mais natural se torna obedecer. Quanto mais você experimenta o amor dele, mais fácil é confiar. Quanto mais você sente a presença dele, mais claro fica o caminho. A obediência não é fruto de pressão, é fruto de relacionamento. A obediência também gera autoridade espiritual. Porque quando você aprende a se submeter à voz de Deus, o inimigo perde espaço na sua vida. Perde influência, perde brechas, perde domínio. A obediência fecha portas para ataques e abre portas para propósito. Ela te posiciona em um lugar de força espiritual, onde sua fé é firme, sua mente é estável e seu coração é guardado pela paz que só Deus pode dar. E talvez a parte mais bonita da obediência seja o fato de que ela não transforma apenas você, mas transforma tudo ao seu redor. Relacionamentos mudam, ambientes mudam, decisões mudam. A atmosfera espiritual da sua vida muda. Porque quando Deus encontra um coração obediente, Ele faz coisas extraordinárias. Ele abre caminhos onde não havia caminho. Ele restaura o que parecia perdido.
Ele honra o que parecia pequeno. Ele levanta o que estava caído. Ele conduz para lugares que você nunca imaginou alcançar. É por isso que eu digo, se você deseja viver o propósito de Deus plenamente, aprenda a obedecer. Não porque é fácil, mas porque é poderoso. Não porque não vai doer, mas porque vai valer. Não porque o mundo vai entender, mas porque Deus vai agir. Obedeça mesmo sem entender, obedeça mesmo quando for difícil, obedeça mesmo quando exigir renúncia, porque do outro lado da obediência existe uma transformação que o mundo não pode oferecer. É isso que muda tudo.